Bom dia para todos. Nós estamos fazendo a gravação do dia 21 de dezembro de 2025. Feliz solstício. Feliz, fala do solstício um pouco. Então, hoje é o dia do solstício, né? Aqui no hemisfério norte nós estamos celebrando o final de um ciclo e início de um novo ciclo, né? Então agora estamos começando o inverno. E esse dia é o dia mais longo do ano para aqui pra gente. E no hemisfério sul é o solstício de verão, é o primeiro dia do verão, é o dia mais longo do ano. Então é um momento em que essa energia de finalização de ciclo, início de um novo ciclo, o que tudo isso representa, né? O que a gente quer fazer diferente, o que a gente quer deixar para trás, o que já passou e o que a gente quer atrair para a nossa vida. E aí, aproveitando, né, o final do ano, a chegada da mensagem de Jesus, com o nascimento dele, com que tudo isso que representa, que é um renascimento de nós mesmos, né, uma vontade de trabalhar a nossa reforma íntima, aquilo que não funcionou, que passe a funcionar, né? Então a gente tinha combinado de que a gente ia, nesses 3 últimos encontros do ano, a gente ia falar sobre o último capítulo do Evangelho, que é essa coletânea de preces espíritas, que justamente ali tem uma série de preces e ela trabalha essa relação com o divino e da gente reconhecer o que a gente precisa e a gente está calibrando o nosso pedido para fazer o pedido da forma correta, fazer a prece da forma correta. E aí reconhecer que a prece é um instrumento de conexão com a divindade, mas também é um convite para olhar para dentro e ver qual é a minha parte, né? O que eu posso fazer para contribuir para que eu possa estar num lugar melhor dentro de mim, e que eu possa ter uma visão melhor da situação, enfim. E esse auxílio dessa divindade é uma ativação desse poder interno, né, desse poder pessoal. E a gente está fazendo um pouquinho diferente hoje. Normalmente a Carmen começa com uma grande leitura, a gente vai fazer a oração do Pai Nosso e da Ave Maria, e depois a gente escolheu 2 preces que estão no livro, no final do capítulo, que é muito especial para quem está querendo começar um ano e aproveitar da melhor forma possível esse momento de reforma. Então, primeiro, a prece é a prece para superar um defeito, a gente olhar para dentro o que a gente tem que trabalhar, né? E aí, depois da oração, a Carmen vai fazer uma oração muito legal sobre isso, e a gente vai tecer um pouquinho de comentário. E a segunda, não por acaso que hoje é a noite mais longa para a gente, mas a mais curta para vocês do Brasil, a gente vai fazer a prece que é na hora de dormir. A gente passa um terço dormindo e a gente se prepara para esse momento, para a gente poder aprender o melhor possível, para a gente poder servir da melhor forma possível. Então essa intenção que a gente coloca na hora de dormir, ela trabalha muito bem para que esse período de refazimento do corpo seja também um período em que a alma ela se engrandece, porque foi essa a nossa intenção antes da gente, vamos dizer, zarpar para esse momento do sono, né? Então a gente vai falar sobre isso também. E lembrando, estamos aqui, somos o Mestre em Outras Palavras, estamos completando 2 anos em que a gente trabalha nesse projeto. A gente quer voltar em 2026 a fazer ao vivo, a gente precisa da colaboração de todo mundo. É fácil lembrar da gente, o Mestre em Outras Palavras. Então, dê de presente a alguém um vídeo nosso, que a intenção é sempre boa. Somos imperfeitos trabalhando, então vamos trazer nós até ter 1000 seguidores no Instagram para vocês terem nós ao vivo, que a gente adora fazer ao vivo. Então vamos fazer o Pai Nosso agora e Ave Maria? Vamos. Então se concentrem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Então, o que a gente estava falando é que no capítulo 28, a gente encontra essa coletânea de preces espíritas, é bastante coisa, a gente selecionou 2, e uma dessa é a prece para superar um defeito, né? Essa necessidade que a gente tem de olhar para dentro da gente e descobrir, deixando o ego e o orgulho de lado, descobrir aonde eu preciso ainda melhorar. É fácil a gente descobrir isso na gente, né? Porque a gente sabe onde é que a gente está, né, ainda precisa melhorar. Então, essa conexão com a divindade que a gente vai, muitas vezes, angariar forças para vencer esse defeito. Quantos são os defeitos que a gente tem? Não importa, é um caminho, é um processo. Você vai olhar um de cada vez, você vai dizer, agora eu vou trabalhar a minha paciência, porque ela, né, em determinados momentos ela me atrapalha. Agora eu vou trabalhar essa outra questão. Mas olhar para a gente sabendo que a gente pode superar isso. E que é importante a gente não botar debaixo do tapete, deixar para depois e trabalhar sobre isso. Então tem uma pequena leitura que eu vou fazer aqui, e depois a Carmen vai fazer a prece que ela preparou para isso. E, de novo, uma das coisas que falam no Evangelho é que essas preces não são engessadas em uma fórmula. É a intenção do seu coração, é como você leva o seu coração a fazer essa prece. Então, faça ela de coração, entendendo que você está olhando, digamos, para aquilo que você quer melhorar, você está olhando sem culpa para você não está se culpando, você está num processo de reconhecer o que você precisa melhorar e está fazendo isso. Não, e tenha uma curiosidade de olhar essas preces no final do Evangelho, leiam essas preces, e que tem várias ideias, né? Várias formas. Claro que o linguajar, né? A forma com que essas preces foram escritas, elas têm uma forma mais sofisticada ou mais rebuscada, mas a gente pode traduzir, né, em outras palavras, a gente pode aplicar para a nossa realidade, a forma com que a gente tem mais facilidade, mas internalizar, não é? E se concentrar no que você está realmente querendo falar. É verdade. Então aqui fala uma coisa que a gente escreveu, né? A prece para superar um defeito. Essa prece é um convite à honestidade espiritual. Ela parte de um ponto essencial do espiritismo e do cristianismo. O mal não está fora, ele está em nós e, por isso, pode ser transformado. Quando pedimos ajuda para superar um defeito, não estamos pedindo a Deus. Olha que fugiu aqui. Um momento. A gente não está pedindo a Deus que elimine aquele desafio ou aquele defeito de forma mágica. A gente está reconhecendo que ele existe. A gente vai olhar com ele com aquela intenção de corrigi-lo sem a culpa, mas sim com a intenção de olhar o que é que eu preciso mudar em mim para que aquilo seja corrigido. É verdade. Então a prece que a Carmen vai colocar, o que eu tenho que te dar? A prece, eu não posso falar de cor. Ah, perfeito. Tá bom. É quase ao vivo isso aqui. A gente não apaga isso aqui e depois volta de novo, né? Ok, então vamos lá, gente. Vamos fechar os olhos, respirar profundamente, lembrando de trazer o seu copo d'água, porque na verdade nós estamos
honrando esse horário pré-combinado com a espiritualidade para fazermos esse encontro de reflexão, de conexão, sabendo que essa espiritualidade ela vem nos visitar, ela vem nos trazer essa presença para fazer uma limpeza espiritual, para trazer uma harmonia na nossa vida. Então, tragam seu copo d'água para que essa água seja uma medicina sagrada e fecha os olhos, respira profundamente e vamos fazer uma prece para a superação dos nossos defeitos. Respira fundo. Senhor da vida, inteligência suprema e amor perfeito, me coloco diante de Ti com o coração aberto e sincero, não para pedir milagres que me isentem do esforço, mas para pedir luz, consciência e força interior para reconhecer aquilo que ainda precisa ser transformado em mim. Me ajude a ver meus defeitos sem medo, sem culpa, não como condenação, mas como oportunidades de crescimento da alma. Que eu não me esconda atrás de justificativas, nem transfira aos outros aquilo que é chamado ao meu próprio trabalho interior. Me conceda lucidez para compreender que a mudança começa em minhas escolhas, em meus pensamentos, palavras e atitudes diárias. Que eu assuma com responsabilidade e coragem o papel ativo na minha própria transformação. Me ampare espiritualmente, me fortaleça nos momentos em que o velho hábito insiste em permanecer. Respira fundo. E pedimos então que a espiritualidade nos envolva, traga essa sensação de conexão, de clareza, de inspiração, para que a gente possa transformar o que precisa ser transformado. E assim é, e assim está feito. Respira fundo mais uma vez. Que bom, né? Então, excelente. Né? E você falando isso, eu me lembro de uma das histórias mais interessantes do Evangelho e aproveitando essa nosso momento de que a gente olha alguma coisa que a gente algo que a gente tem que corrigir e qual é a nossa atitude nessa correção, é a história de Paulo, quando ele ainda era Saulo e era o maior e o primeiro grande perseguidor dos cristãos. Uhum. Ele foi o responsável por comandar e executar o primeiro mártir na época cristã, que foi, agora eu esqueci o nome, mas ele era completamente um perseguidor dos cristãos porque achava que aquela não era a mensagem do verdadeiro Deus. Então ele em um determinado momento ele tem um encontro com Jesus e ele se dá conta que Jesus era o Messias prometido, e ele viu que ele estava errando o tempo todo, ele cometeu inúmeros erros em função daquela atitude que ele tinha. Quando ele se deu conta que ele estava errado, a primeira coisa dele, ele falou com Jesus, eu falei, o que você quer que eu faça
porque ele sabia que ele não tinha como corrigir o passado, ele não tinha como corrigir aquilo que ele não tinha noção, ele não sabia que ele estava errando, ele não tinha aquela consciência. Quando ele se deu conta, ele falou: o que você quer que eu faça a partir de agora? E é incrível que essas mensagens de Jesus, quando ele cura alguém, ele fala sempre: quer dizer, continue caminhando, mas não erra mais. Não erra mais no futuro, não carrega a culpa do que você fez, não carrega nada. Você acerte para o futuro. Agora é daqui para frente. Então, assim, o grande trabalho que a gente vai fazer quando se descobrir e trouxer à tona isso que tem que ser trabalhado, é não ter culpa e dizer assim: eu errei até agora. Eu agora estou fazendo um trabalho que é de olhar para dentro, fazer uma prece para que eu seja auxiliado, mas não traz culpa. Traz trabalho, traz seguir em frente, e é essa a ideia dessa primeira prece, a gente olhar para dentro e descobrir o que a gente pode melhorar. A segunda prece que a gente escolheu um pouco em função de hoje ser a noite mais longa, foi até uma coincidência, mas essa questão da prece antes de dormir. Nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo. Por que não aproveitar isso da melhor forma possível? Por que não nos prepararmos antes de dormir para que a gente possa sermos melhor junto com essa, né, você se desvencilhar dos seus defeitos, mas como eu posso aproveitar uma parcela do meu dia, onde eu vou dormir, para que seja da melhor forma possível. Então essa prece é justamente nos preparando para a hora de dormir. E antes da hora de dormir também é um momento de reflexão de como foi o nosso dia. É verdade. Né? Eu acertei? Onde é que eu acertei? Que bom que eu acertei. Onde eu errei? Como é que eu posso fazer isso diferente da próxima vez? E aí a gente vai entrar num período em que é o descanso do corpo físico, mas nós como espíritos ainda continuamos alertas. Se a gente faz um pedido para que a gente seja útil nesse momento, que a gente receba instruções nesse momento, que a gente, pelo desprendimento do corpo, a gente possa ter uma claridade melhor naquilo que a gente precisa de resolver em termos de soluções para nossas vidas. Isso tudo é possível pedir nessa prece. É verdade. Né? Então, aqui fala... você vai fazer a prece? Vou já? fazer. Uhum. Tá, então a Carmen ela trouxe uma prece que é justamente essa na hora de dormir, e ela depois vai passar também, né? Vai copiar e vai passar. É um guia, a gente não precisa seguir palavras, a gente pega a ideia é da gente aproveitar esse momento de desprendimento pelo sono, saber que a gente pode aproveitar isso através de uma prece, pedindo para que esse momento seja mais útil e assim, né, poder ter a melhor parte possível. Então, verdade. Vamos lá. Então a prece quando a gente for, né, descansar, dormir, a gente se conecta com o nosso eu superior, a gente se conecta com Deus. Então, eu convido que vocês respirem. Antes que você comece, desculpe, só lembrando a quem está no Instagram, com 20 minutos termina a gravação no Instagram, nós passamos logo depois para o YouTube a versão completa, que a gente termina quando realmente termina. Mas no minuto 20 a gente some do Instagram, infelizmente. Então vamos lá. Senhor da vida, Pai de infinita bondade e sabedoria, ao encerrar esse dia, me coloco em recolhimento diante de Ti. Com serenidade, revisito em meu íntimo as horas que passaram. Agradeço pelo bem que consegui realizar, pelos aprendizados recebidos e pelas oportunidades de crescimento que me foram oferecidas. Reconheço com humildade e verdade os momentos em que falhei, as palavras que poderiam ter sido melhores, as atitudes que ainda não refletiram plenamente o amor que desejo viver. Não me culpo, não me julgo, apenas aprendo e me comprometo a fazer diferente. Nesse momento, entrego-te minhas preocupações, meus medos, minhas dores e inquietações.
Confio que fiz o que estava ao meu alcance hoje e que não pude resolver, e o que não pude resolver entrego à tua providência amorosa. Me conceda, Senhor, um sono tranquilo e reparador para o corpo, e que durante o repouso o meu espírito possa desprender-se da matéria e ser amparado pelos bons espíritos. Permite que eu seja instruído, fortalecida e inspirado no mundo espiritual, recebendo orientações que me auxiliem a viver melhor no dia que virá. E se for de acordo com a tua vontade, Pai, que meu espírito possa também servir, colaborando no bem, no auxílio, no consolo, aqueles que necessitam de amparo e luz. Que eu desperte renovado, com pensamentos mais elevados, sentimentos mais serenos e maior disposição para o bem. Que a paz envolva esse lar, que a espiritualidade amiga permaneça conosco e que eu possa ter uma noite tranquila. E assim é, e assim está feito. Então uma prece, de novo, a prece tem que ser sentida, ela não tem uma fórmula de tamanho, ela não tem uma fórmula de se fazer a palavra daquela maneira, de como... É o sentimento, é você ter a intenção de, antes de dormir, eu quero ter uma noite de descanso, eu quero ser útil de alguma forma, eu quero aprender o que possa ser aprendido, e quando você faz esse pedido, a espiritualidade entende que você está se propondo, está se preparando para essa possibilidade. Então, por isso que a prece é tão legal, e é uma prece que, se a gente colocar na nossa vida sempre antes de dormir, ela é muito boa, não é? Verdade. E a gente quer lembrar que a gente está numa época profundamente especial do ano, né? Hoje é vocês estão vendo isso no dia 21, dia 25, convencionou-se ser a data do nascimento do menino Jesus, perde-se um pouquinho o espírito com essa questão de troca de presentes, e a nossa sugestão é que você troque, estar presente, fique presente na vida das pessoas, estejam com ela plenamente, né? Esqueçam o celular, esqueçam a coisa, e olhem no olho e deem de presente a sua presença nesse momento. É verdade. Né? Então, que vocês... Fala aí, meu amor. Feliz Natal! Feliz Natal! Essa semana é a semana de Natal, então que vocês possam, todos nós possamos nos conectar com o que representa o Natal. Né? De verdadeiro, essa mensagem de amor de Jesus no coração de cada um. Então sintam-se amados, peguem a sua água, né? E aproveitem essa reunião familiar com os amigos e trabalhem essa questão de presença, de compreender o outro, e façam uma oração também antes desse dia, dessa reunião. Peçam que essa reunião ela seja a mais harmoniosa possível, que até aquelas pessoas que são as mais desafiadoras, mande para ela uma oração especial. Cuide das palavras em que você vai fazer a sua oração. Deseje o melhor àquela pessoa, que nós possamos ter uma interação saudável, que as minhas palavras possam ser equilibradas, que a minha forma de compreender o que você está dizendo, eu compreenda, né, que você está dando o que você pode dar, e, enfim, fazer desse momento um trabalho de harmonia. É verdade. Não é verdade? Então, tenham uma excelente noite, aproveitem essa oração para dormir à noite, né? E se conectar com essa paz interior. E espero que vocês tenham gostado dessa versão. Semana que vem a gente vai ter mais uma edição para a gente justamente começar o começo do ano começando com o Evangelho. É verdade. Então é uma coincidência agradável e a gente vai fazer isso. Então tá. Boa noite, fiquem com Deus. Bye bye. Beijo.